E aí, galera, tudo bem? Nesse vídeo aqui, curtinho, eu pretendo responder a uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais sobre o meu ofício, que é narrar futebol e outros esportes. Afinal de contas, como é que vocês conseguem identificar aqueles caras no campo? Vou te dizer agora. Paradinha, pé esquerdo, caçapa! Ó, bem-vindo ao meu canal, eu sou Marcelo do Ó. Sou narrador da Band News FM, da Rede TV, já narrei mais de 50 esportes na vida. Como todos os outros, estou por aí aprendendo e compartilhando um pouquinho daquilo que eu já aprendi, tá certo? Deixa o seu like, não esquece, quanto mais like, mais forte o canal fica e eu dependo de você para isso. Então eu tô te pedindo esse favorzinho. Não esquece não, dedo no like aqui embaixo, aproveita para se inscrever. Durante a semana a gente sempre está postando narrações de grandes jogos e também opiniões, reflexões, a gente bate papo nesse canal aqui sobre futebol e um monte de outras coisas bacanas, tá bom? Vamos para o que interessa. Olha só, como é que a gente identifica os jogadores em campo? Depende muito do esporte, depende muito de onde a gente está. Então, se a gente está no estádio narrando futebol, que é o melhor dos mundos para a gente, que é locutor esportivo, que a gente tem o campo inteiro à nossa disposição, na nossa visão, né? E muitas vezes eles ficam lá embaixo, né? Estádios como o Maracanã menos, mas a Arena Corinthians, né? A Neoquímica Arena, o Allianz Parque, são estádios em que a gente fica lá em cima e os caras ficam lá embaixo. Olha, é longe. E eles parecem formiguinhas correndo lá dentro. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem as escalações. A gente recebe as escalações 1 hora antes do jogo. Se é do futebol brasileiro, que eu narro toda quarta e domingo, então a gente está acostumado já. A gente mais ou menos sabe quem é quem. Os times grandes de São Paulo, que são os que eu acompanho mais, já estão na minha cabeça, não preciso nem escalar. E você abate o olho e você sabe quem é. Se não for o caso, a gente vai tentar partir para a primeira técnica, que é olhar onde os caras estão no campo. O futebol permite isso, porque no futebol, lateral direito fica na lateral direita, lateral esquerdo fica na lateral esquerda, zagueiro na frente da área, né, os meias ali, normalmente você consegue com 2, 3 minutos ver como é que eles se movimentam dentro de campo, quem é ponta, quem é centroavante. Tudo definido, a gente identifica mais fácil se o time não for do Fernando Diniz. Mas, se mesmo assim você não conseguiu, e o número da camisa é impossível de ver, porque tem muito fornecedor de material esportivo que não pensa no torcedor, então não facilita a identificação pelo número, você pode ver de outras maneiras. Será que o cara é careca, como eu? O lateral esquerdo ele tem rabo de cavalo, ele usa coque samurai, ou ele tem uma tatuagem no braço direito que fica aparente, ou é como o Fábio Santos. O Fábio Santos joga com uma perna do calção levantada, né? Para mostrar uma tatuagem na coxa lá. O outro lateral do Corinthians não faz isso. Então é uma marca. A cor da chuteira, se ele usa alguma coisa aqui no braço e tal, se ele tem sinal. E aí você começa a diferenciar fulano de Beltrano e com 10 minutos de jogo você já sabe praticamente todo mundo que está em campo. E por esses sinais você começa a decorar a movimentação deles quando eles estão no gramado e você está no estádio, porque você vê todo o campo, toda a panorâmica da movimentação deles. Se você não está no estádio, aí é fácil por um lado e difícil por outro. É mais fácil porque a câmera vai mais fechada ali, naquele ponto em que a bola está. Então é mais fácil você ver quem está ali, né? Se você tiver uma imagem de boa qualidade, é melhor ainda. Se não, vale a mesma coisa, né? Mais ou menos por onde o cara está em campo, você vai ver quem é que está por ali e fica mais fácil de você identificar esses sinais. A única coisa que você não verá é a movimentação inteira das jogadas, porque você não tem o campo inteiro à sua disposição, tá? Outros esportes, aí a coisa muda. Futsal, basquete, voleibol, se você NFL, futebol americano, se você levar essa forma para esses outros esportes coletivos, você vai se dar muito mal. Porque esses outros esportes são diferentes. O futebol está se tornando isso também. O basquete, o vôlei, o futebol americano um pouco menos, mas principalmente os recebedores, né? Tem uma característica diferente dos outros jogadores de um time. Mas eu vou chegar lá no final. Então eu vou colocar aqui basquete, voleibol, futsal. São esportes em que os jogadores se movimentam muito. E eles não ficam no local específico da quadra. Mesmo no voleibol que existe o rodízio, a gente já falou nisso em um vídeo aqui nesse canal. Quando a bola sobe,
eles se mexem ali para fazer as jogadas. Então você tem que identificar quais são as funções, quem é o levantador, quem é o ponta, quem é o oposto. Primeira coisa, quem é o levantador e quem é o oposto. Normalmente no rodízio, a quadra está aqui, né? O levantador fica num lado, o oposto fica na rede do outro lado, uma cruz. E aí você identifica quem é o atacante de ofício mesmo, né? E aí quem são os ponteiros? Existe sempre um ponteiro passador, que tem uma característica mais de passe, de controle de bola. Tem um ponteiro atacante, que é um cara mais especialista em atacar a bola na saída de rede. Então, na entrada de rede, depende do rodízio e tudo mais. Quem são os centrais? Normalmente caras mais fortes, mais altos, que vão ali fazer o bloqueio. No feminino a mesma coisa, são mulheres mais altas normalmente, mais fortes ali, né? Tem outro biotipo, né? As atacantes são um pouco mais longilíneas e tudo mais. Basquete, o armador é o pequenininho que pega a bola, leva a bola para a quadra ofensiva. O número 2 é um ala armador, é o que normalmente é um armador chutador, né? O Stephen Curry e tal. Tem o ala mesmo, estilo LeBron James, é um cara um pouquinho mais forte. Ele é forte, mas ele é ágil, né? Ele tem muita característica de infiltração, de controle de bola, de drible, de infiltração, de agressividade. E o pivô é o cara que fica ali embaixo da cesta, pegador de rebote e tal, o grandalhão. Então, você vai tentar identificar essas características durante a transmissão para poder saber quem é quem. O futsal é um pouco até mais difícil, né? No futsal eu uso outra coisa. Eu ponho a lista numérica de 1 a 22, sei lá, e vou olhando pelo número da camisa ali quem é quem, porque é muito difícil. Você identificar, eles rodam muito, você precisa ir pelo número mesmo, e depois com o tempo você vai pegando os sinais, o tênis, enfim, esses mesmos sinais do futebol. Mas o futsal é muito dinâmico e eles trocam muito o quadro, né? Eles têm um primeiro quadro, um segundo quadro, como no basquete, eles vão mexendo no time ao longo das partidas. Para acabar, futebol americano. Quarterback é o mais fácil, porque é o cara que sempre vai receber a bola. Running back é um cara normalmente mais baixinho, um cara mais atarracado e que é o cara que vai sempre estar atrás do quarterback. Ele vai pegar essa bola e vai sair correndo. Então esse, 90% das vezes é o running back, em 10% o fullback, que é um running back um pouco mais forte. O tight end, ele tem um pouco da força do running back, mas ele tem a agilidade, a velocidade parecida com de um wide receiver. É um wide receiver parrudo, vamos dizer assim. E aí esse é um cara que vai pegar a bola de vez em quando como um recebedor e vai atuar bastante na hora dos bloqueios também para os recebedores e tal. É um cara que joga muito sem a bola, mas normalmente é um cara... É só você olhar o Tyler Boyd, que é o Anito, né, que eu brinquei no Super Bowl retrasado, né, do Cincinnati Bengals. E os recebedores são caras de muita explosão, são verdadeiros Usain Bolts, todos eles. São caras que têm muita velocidade. Eles não são exatamente muito grandes fisicamente, mas eles têm pernas muito fortes, são corredores, são velozes. Mas esses caras, como eles são como se fossem os atacantes do futebol, eles têm manias, então muitos deles têm o cabelo para fora do capacete, ele tem algo diferente porque é a marca deles, eles são bons de marketing. Então não é tão difícil identificar. Normalmente um wide receiver joga com uma chuteira, o outro joga com uma chuteira de outra cor. Um tem alguma abraçadeira, alguma coisa diferente, e você vai identificando aos poucos quem é quem. Espero que tenha ajudado, porque essa é a pergunta, na real, que eu mais recebo de quem gosta de narração esportiva, quem estuda isso, quem faz isso, está começando, ou para quem é só curioso, tá bom? Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo.